eu vim aprendendo aqui dentro do Locker Studio, de acordo com algumas necessidades de alguns projetos, dashboards que estão sendo executados, né? E um aqui é bem bacana, que eu descobri há pouco tempo, que foi uma necessidade bem grande que a gente teve aqui, a respeito de que a pessoa que acessar o dashboard, ela somente acesse as suas informações. Então, para ela, o interessante é ver somente as informações contidas no dashboard a respeito dela. Né? Então, seria basicamente criar um login e senha dentro do dashboard, para que as pessoas, ao passo que colocam essas informações, apareçam somente os dados dela, né? Ou de alguma empresa, como vocês desejarem, conforme a necessidade de vocês. Então, basicamente, o que a função aqui que eu vou trazer para vocês faz é a gente limitar o acesso ao dashboard e só consegue acessar as informações desse dashboard depois que tu coloca a informação ali pertinente para aparecer aquelas informações gerais ali que estão contidas no painel visual. E no caso aqui do exemplo, eu tenho um banco de dados que tem variáveis a respeito de participantes que participam de um programa, que ao passo que eles entregam resíduos em um ponto de coleta específico, eles acumulam pontos para retirar produtos. Tá? Então, o que acontece? Dentro desse meu dashboard, esses participantes precisam acessar as suas pontuações, somente os dados delas, né? E aí, como fazer isso, né? Como fazer com que o dashboard apareça somente, né, as informações que é inserida dentro do filtro. No caso aqui, que não tem um recurso, né? Se eu não tenho um recurso, aparece ao abrir o dashboard o primeiro nome do participante que está vinculado ao meu banco de dados, na minha variável participantes, então a Joana Silva aqui no exemplo. E aqui é a soma dos resultados que estão lá de todos os participantes dentro do meu banco de dados. É o total de pontos acumulados de todos os participantes, total de quilos recebidos de todos os participantes, que não está vinculado à informação da Joana Silva. Então, as informações elas não estão conectadas como estão apresentando aqui. Então, como fazer com que esse campo aqui fique em branco e só apareçam informações realmente pertinentes ao participante quando for digitado a informação aqui. Tá? Como o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse daqui já está ajustado, então eu tenho aqui, ó, a pessoa acessou a informação, vai aparecer o dashboard exatamente assim, então olá, fica em branco, fica em branco, fica em branco essas informações, e aí só vai aparecer a informação exatamente quando eu colocar aqui no meu campo o nome do participante corretamente, né? Então a Joana Silva que apareceu lá anteriormente como participante que tem 108 pontos, que não é o caso, se tu colocar agora o valor certinho, o nome dela, vai aparecer as informações dela. Então, pensando nessa lógica aqui de login que eu estou chamando, né, vocês podem trazer questões de campos de um identificador, um telefone, CPF, o nome da pessoa, login e senha, o que vocês imaginarem, vocês podem colocar aqui, né, para poder ter esse limitador aqui e poder acessar facilmente as informações aqui e deixá-las restritas, né, e garantir que os outros não acessem as informações dos outros participantes, no caso aqui, só se soubesse o nome completo da pessoa, alguma coisa assim, que é o meu limite que eu consegui fazer aqui nesse filtro, certo? E como fazer isso? Então, aqui nesse meu exemplo que eu falei para vocês, eu tenho um banco de dados aqui, que está limitado a participantes, peso do resíduo e pontuação final, então são esses dados que eu estou trazendo para cá, e eu quero que, ao passo que a pessoa informe o nome do participante, o seu nome específico completo, ou como está lá no banco de dados, apareçam suas informações. E como fazer isso? Eu vou usar parâmetro e campo calculado. Então, o parâmetro ele vai estar muito vinculado a esse meu campo calculado e vinculado a um filtro, né, da página que eu vou explicar direitinho para vocês o passo a passo. Então, basicamente, eu vou escrever. O nome do meu parâmetro é login, o que vocês quiserem escrever, e ele é um campo de texto, né? É um tipo de dado, ele é um texto, porque no meu caso aqui é a informação do nome do participante. Poderia ser número também, poderia optar aqui. E ele também dá a opção de colocar qualquer valor ou lista de valores, certo? No caso aqui, eu vou deixar como qualquer valor. Eu venho aqui no canto inferior e salvo e concluo essa informação aqui, certo? E aí o que acontece? No meu banco de dados vai aparecer agora aqui o parâmetro em rosa,
um roxinho, login. E eu vou usar esse parâmetro aqui em um campo calculado que eu vou criar agora. No campo calculado, eu vou chamar de filtro login, o nome que vocês optarem também quiserem trazer. E a fórmula vai ser case when. Então, quando o meu login for igual a participante, então retorne participante. Essa é a fórmula. Bem simples, né? Bem intuitiva aqui. Então, eu vou salvar. E ao salvar, deu tudo certo, ele vai aparecer dentro do meu banco de dados aqui, o filtro login. Ok? Aparece aqui como função, ó, como fx. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um controle, vou adicionar, na verdade, um controle. No caso, eu vou botar esse caixa de entrada aqui, poderia ser outro, mas eu vou trazer esse caixa de entrada. De novo. Caixa de entrada. E ele já puxa automaticamente participante, mas não é o campo controle que eu quero utilizar. Aqui, onde está participante, eu vou usar o meu parâmetro login. Ainda diz que se o login, se a informação inserida nesse campo, né, ela for igual ao participante, então retorna a informação de participante. É isso que ele vai fazer para nós, tá? Esse é o nosso parâmetro, esse é o nosso filtro. Então, o que acontece? Para a gente limitar o acesso aqui a essas informações, deixar elas todas em branco, eu preciso usar esse meu campo calculado aqui dentro do filtro, dentro dessa página aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou em página, configurações de página atual, adicionar um filtro e vou botar aqui filtro nulo. Filtro nulo, tá? O que eu quero fazer? Eu quero que somente apareça as informações no meu dashboard se eu colocar a informação aqui no meu login. Se não tiver informação no login, a página tem que ficar em branco. E para isso eu preciso, nesse filtro, excluir tudo dentro desse filtro login, o que é nulo. Agora eu vou, somente isso, vou salvar. E olha como é que ficou o dashboard. Né? Ficou as informações todas em branco. Aqui, no caso, se vocês quiserem trabalhar com a questão de outro tipo de input aqui, eu coloquei o tracinho, né? Se vocês vierem nessa informação e vai em estilo, vocês têm a opção de dados ausentes, que ele chama, né? Que o default é aparecer assim, não há dados. No meu caso, já apareceu o tracinho que eu já tinha trabalhado nesse dashboard, mas aparece não há dados. A gente pode colocar aqui, ó, 0, pode colocar nulo, a informação, pode mostrar em branco, como vocês desejarem, tá? Aqui também, ó, se vocês quiserem fazer esse mesmo recurso para todos os gráficos que estão no teu dashboard, eu posso selecionar aqui, no caso eu selecionei os dois e já fazer ao mesmo tempo, ó, estilo, dados ausentes, como que eu quero que os meus dados ausentes apareçam, certo? Então, o que aconteceu? Eu criei um filtro que limitou a minha página, né? Tudo que tiver excluído quando esse login estiver em branco, e isso daqui vai estar em branco, certo? Que é bem exatamente a condição que tem lá na fórmula do filtro login. E agora, se eu escrever Aline Goulart, vai aparecer as minhas informações. A Joana Silva também. Note que se eu escrever em letra minúscula, ele não vai encontrar a informação. Se eu escrever maiúscula e minúscula, ele não vai encontrar a informação. Por quê? Porque no meu banco de dados, a variável participante, todas as informações que estão ali contidas, elas estão em caixa alta. Então, ele está fazendo exatamente com que ele procura exatamente a informação igualzinha como está lá no banco de dados. Vocês têm que cuidar disso, tá? Então, como fazer esse tratamento, né? Ao passo que eu digite de qualquer forma a informação aqui, que eu coloque um espaço a mais, que eu coloque as palavras exatamente como estão aqui, ou tudo em minúsculo, ele saiba que, de fato, é
a mesma informação que está no banco de dados. Vocês têm que fazer esse tratamento dentro da função. No caso aqui, que vai ser mais fácil, só para eu mostrar para vocês aqui, o que eu tenho que fazer, como todas estão em caixa alta e não tem nada de vírgula não, de acentuação, alguma coisa assim, basta, antes do login, eu escrever upper. Então, ao passo que eu digito a informação dentro do login, ele transforma tudo em caixa alta, aí ele compara com o participante, e se aí sim as duas coisas estão iguais, ele vai me retornar o participante. Foi basicamente isso que eu trouxe dentro dessa fórmula aqui. A função upper, ele transforma as minhas informações, né, independente de se está em caixa alta ou caixa baixa, tudo em caixa alta. E é isso que ele vai fazer. Aí eu vou salvar aqui, atualizar. Deixar concluído. E agora, se eu escrever Aline em caixa baixa, minúsculo, vai aparecer. Certo? E aí, então, essa é a minha... É o que eu queria mostrar para vocês aqui, desse recurso bem bacana aqui, que vocês podem lembrar de N situações que vocês queiram fazer algo semelhante com isso, principalmente quando vocês colocam uma informação assim dentro do dashboard de vocês e vocês simplesmente, toda vez que aparece, todas as informações aparecem a primeira informação do banco de dados de vocês, vocês podem aplicar esse filtro, esse recurso, exatamente nesse campo aqui, nessa informação. Né? Então, vocês podem brincar de N maneiras aqui dentro do dashboard de vocês com esse recurso de login que eu chamei. Tá bom? Espero que aproveitem. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa, vamos nos falando. Só entrem em contato. Até mais!